Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos imensamente a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, e precisamos agradecer constantemente ao nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. E agradecemos também a todos os espíritos amigos que nos amparam, que nos assistem, que nos auxiliam constantemente na nossa jornada. E não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos, uma satisfação enorme por mais este momento que nos foi concedido como oportunidade para refletirmos acerca do valor da vida, refletirmos acerca desses ensinamentos belíssimos que o Senhor Jesus nos deixou, refletirmos acerca desses belíssimos ensinamentos que recebemos constantemente por meio desses espíritos amigos que se fazem instrumentos do Senhor, sejam eles encarnados ou desencarnados, que constantemente estão nos instruindo para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Então hoje estudaremos, neste momento de reflexões, mais uma mensagem que se encontra no livro que tem como título Livro da Esperança. Iniciamos recentemente, já tivemos 2 encontros aqui nesta página virtual, estudando este livro, o prefácio e uma nota de agradecimento de Emmanuel, diretamente a Jesus, e hoje estudaremos o capítulo de número 1. Então, o capítulo de número 1 tem como título Culto Espírita. De que forma o espírita coloca em prática estes ensinamentos espíritas que nós temos à nossa disposição? De que forma o espírita coloca em prática a doutrina de Jesus, a doutrina de amor? De que forma nós verdadeiramente cultuamos ou praticamos esta doutrina? Exatamente sobre isto que Emmanuel nos fala. Mas antes de começarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, faremos a nossa leitura costumeira de mais uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e é a mensagem de número 24. Mas antes de fazermos a leitura aqui de número 24, de Minutos de Sabedoria, a nossa companheira Célia Rosa de Figueiredo está nos dizendo: boa tarde, irmão, ora por mim, por minha filha. Então aqui oraremos e reforçaremos todos nós a nossa mentalização, as nossas vibrações juntamente com esta nossa irmã, por todos estes familiares que ela relata aqui na sua mensagem. Já no início desta nossa reflexão, a leitura da mensagem de Pastorino, que possamos todos vibrar positivamente juntamente com a nossa irmã Célia Rosa. Então todos nós oraremos juntos, minha irmã, oraremos juntos, vibraremos juntos para que melhore, para que as vibrações à sua volta, as suas necessidades, sejam no sentido material, no sentido espiritual, possam ir se encadeando na sua vida de uma forma melhor, que esses problemas que nós sabemos que perante Deus todos são passageiros, todos são ensinamentos que Deus coloca na nossa vida de acordo com as nossas escolhas,
Porque Deus não quer que soframos. Nós, em muitas situações, nós passamos por dificuldades, porque Deus permite que assim aconteça, porque foi escolha nossa. É o chamado livre-arbítrio. Então, se nós escolhemos em um determinado momento da nossa trajetória, então, sem sombra de dúvida, que Deus vai permitir. E é lógico que aí, com essa permissão de Deus, entra também a sua misericórdia, porque tudo na nossa vida também tem a chamada mão da misericórdia, que alivia e muito as nossas dificuldades. Então aqui Pastorino nos diz o seguinte: se alguém queixar-se se alguém queixar-se da vida a seu lado, responda com palavras de encorajamento. Então aqui ele nos orienta que se alguém se queixar da vida ali do nosso lado, não incentivemos ainda mais aquela queixa, não acrescentemos mais uma pitada naquela queixa, nos queixando também, mas que possamos responder a este companheiro com alguma palavra de encorajamento. E aí ele diz ainda que não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega. Então, se alguém vem e reclama da vida para você e você coloca mais um peso naquela reclamação, mais um peso nas suas costas, reclamando também e dizendo a ele que realmente aquele problema dele é praticamente sem solução, então, sem sombra de dúvida que irá piorar ainda mais aquele peso nas suas costas, simbolicamente falando, um peso na consciência. E aí ele diz ainda que se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Porque, sem sombra de dúvida, por piores que sejam os nossos problemas, existem pontos positivos, existem momentos bons na nossa vida, e todos eles, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, os lados bons e os lados que nós classificamos como ruins, todos são momentos de aprendizado. E aí ele diz que não contribua com as suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Então, se alguém nos procura desalentado, se alguém nos procura desencorajado, então que possamos auxiliar este companheiro, não prejudicar ainda mais a sua situação. Então, aqui fechamos este parêntese nas palavras de Carlos Torres Pastorino, para chegarmos nas palavras de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, neste culto ao Evangelho do Senhor Jesus. Neste culto que ele classificou aqui, deu o título a este capítulo de culto espírita. E Emmanuel retirou do Evangelho de Jesus a seguinte frase: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. E ainda Emmanuel acrescenta, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, assim, da mesma forma que Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, disse às pessoas daquela época, disse aos mandatários daquela época, que não tinha vindo destruir a lei mosaica, a lei dos homens, assim o Espiritismo diz nos dias de hoje, que não veio para destruir, para substituir nenhuma religião, mas veio para dar a sua contribuição, auxiliar na execução prática do Evangelho do Senhor Jesus. Todas as religiões continuarão existindo e o Espiritismo dando a sua contribuição a todas que o procurarem, a todas que aceitarem os preceitos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E aí nos diz Emmanuel da seguinte maneira sobre este culto espírita, que o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, então o culto espírita, expressando esta veneração aos princípios do Evangelho de Jesus, que ele mesmo restaura,
apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. E aí ele acrescenta: ninguém precisa perguntar o modo de enobrecer esses princípios espíritas, ou o culto cristão, ou o culto espírita, com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Então aqui ele nos fala que reverenciar o Evangelho de Jesus, reverenciar o culto espírita, reverenciar o culto evangélico, ou seja, ao Evangelho de Jesus, é nós colocarmos isto em prática no nosso próprio dia a dia, na nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus, ele não ficou aqui na Terra para ser decorado, para ser declamado, mas para ser praticado. Não adianta praticamente de nada eu decorar o Evangelho de Jesus, por exemplo, o Evangelho anotado por Mateus. Se você fizer qualquer citação, não é o meu caso, porque eu não sei decorado, mas tem muitas pessoas que, se você fizer alguma citação de algum dos evangelhos, dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, citar algum versículo, ele te fala de quem é, se é de Mateus, se é de Marcos, se é de Lucas, se é de João, ele fala o capítulo e o versículo. Então ele sabe de cor e salteado todo o evangelho. Do que adianta? Não estou dizendo que pessoas que decoraram o evangelho não o pratiquem, mas do que adianta se eu decorar o evangelho e não o praticar? Com certeza, a responsabilidade, a cobrança será muito maior da minha consciência em ter todo esse conhecimento intelectual e não praticar. Eu não posso alegar de forma alguma a ignorância, porque eu sei intelectualmente o Evangelho numa situação desta, mas se não praticar, do que adianta? Exatamente isto que Emmanuel nos fala, que esta reverência ao Evangelho de Jesus, exatamente nós colocarmos em prática na própria vida. E aí ele começa nos dizendo o seguinte, citando várias situações, momentos e profissões aqui na Terra que nós podemos perfeitamente exercer e executar as nossas atividades aqui na Terra praticando o Evangelho de Jesus. E aí ele começa falando exatamente das mães, estas heroínas, estas, digamos assim, bravas mulheres, estas bravas companheiras que nos concedem a oportunidade da vida, a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui no corpo físico, este único meio de transporte que nós temos, vamos colocar aí simbolicamente esse meio de transporte, que todos nós, homens e mulheres, temos à nossa disposição para materializarmos-nos aqui na Terra. Porque se não fossem as mulheres para nos conceder a oportunidade, através de uma gestação, a oportunidade do renascimento em um novo corpo físico, de que forma nós viríamos à Terra? Então, sem sombra de dúvida, que só temos a agradecer e reverenciar as nossas irmãs por nos concederem esta oportunidade, mais esta oportunidade. Então, exatamente por isto que Emmanuel começa aqui falando exatamente sobre as mulheres, que este culto espírita, no caso das mães, exatamente assim: mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos, que a sabedoria divina te confiou. Então aqui ele fala sobre as mães, que se as mães se comportarem assim, se esforçarem para se comportarem assim, se esforçarem ao máximo para chegar mais próximo deste comportamento, sem sombra de dúvida que estará praticando um culto verdadeiro ao Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele nos fala de profissões, ele fala de dirigentes. Dirigente, honrarás os dirigidos. Então aqui ele fala que todos nós, em um determinado momento, se estivermos na condição de dirigente, que nós precisamos honrar aqueles que nós estamos dirigindo. E aí ele diz aqui sobre o legislador. Legislador, não farás da autoridade
instrumento de opressão. Então aqui, sem sombra de dúvida, se o legislador se comportar desta forma, não fazendo da autoridade um instrumento de opressão, sem sombra de dúvida alguma, que ele estará praticando um verdadeiro culto ao Evangelho do Senhor Jesus. E ele nos fala do administrador. De que forma o administrador deve se comportar evangelicamente falando? Respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Sem sombra de dúvida que se nós, quando estivermos nesta condição, e todos nós, em todos os momentos da nossa vida, nós nos encontramos assim, nesta condição de administradores, por menores que sejam os recursos que nós temos à nossa disposição, mas nós estamos todos na condição de administradores. Não tem como nós fugirmos desta condição de administradores, porque nós temos, em primeiro lugar, a nossa vida, o nosso corpo físico, que foram emprestados provisoriamente por Deus, assim como a vida, assim como o corpo físico, e que nós somos administradores. Então nós precisamos honrar esse compromisso e administrarmos da melhor maneira possível estes patrimônios que Deus nos concedeu. A nossa inteligência também é um patrimônio que Deus nos concedeu e que precisamos administrá-la. E aí ele fala sobre os mestres. Mestre, ensinarás construindo. Sem sombra de dúvida, se o mestre ensinar construindo um cidadão para o futuro, ele estará prestando um verdadeiro culto ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele nos fala dos pensadores. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Então, se o pensador ele agir desta forma, sem dúvida que ele estará praticando um culto ao Evangelho do Senhor Jesus, e que é também a doutrina espírita ou qualquer outra religião cristã da face da terra, ou outra religião não tida neste momento na condição de cristã, mas que pratique o bem, que se comporte desta forma. E aí ele diz ainda sobre cientista. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Assim deve se comportar os cientistas da face da Terra, descortinando caminhos novos, conforme eles estão fazendo agora, neste momento, nessa tempestade pela qual nós estamos passando, esta pandemia do novo coronavírus, uma quantidade enorme de cientistas espalhados por todos os pontos da Terra, descortinando caminhos novos, mas só que não podem de forma alguma degradar a inteligência ou usar a inteligência de forma incorreta. Ele nos fala sobre os médicos. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Os médicos não podem se comportar como negociantes da medicina. Então aqui é exatamente isto que ele fala, e é isto que ele nos diz: se os médicos se comportarem assim, estarão prestando um culto ao Evangelho de Jesus. E aí ele fala sobre o magistrado. Magistrado, sustentarás a justiça. Ele fala dos advogados. Advogado, preservarás o direito. Assim como o magistrado precisa sustentar a justiça, o advogado precisa preservar o direito. Escritor, ele fala sobre o escritor. Num comportamento evangélico, ele não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Então, se você está na condição de um escritor, e todos nós aqui escrevemos alguma coisa nas redes sociais, mas não estamos colocados nessa condição de escritores, mas escrevendo ou falando, não podemos de forma alguma, conforme ele fala aqui, nos comportarmos desta forma, mergulhando no lodo da viciação e também no veneno da injúria. E aí ele fala sobre o poeta. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Não podemos usar a nossa capacidade da poesia, quem tem essa capacidade, para a viciação, usando essa inspiração como fonte de luz, para espalhar luz por onde ele passar, onde ele alcançar.
E aí ele fala sobre o orador. Orador, cultivarás a verdade. Então, se você tem este dom da oratória, use este dom da oratória para cultivar e espalhar a verdade, porque assim você estará prestando um verdadeiro culto ao Evangelho de Jesus. E aí ele fala ainda do artista de uma forma geral, que precisa exaltar o gênio e a sensibilidade sem corrompê-lo. Chefe, você que se encontra na condição de chefia, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Então, se você se encontra, ou um dia em que você se encontrar, e todos nós, praticamente todos nós, em um determinado momento da nossa vida, ou que sai em todos os momentos, a chefia no nosso lar, por exemplo, nós precisamos agir desta forma, com humanidade e com generosidade, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Então, todos nós que trabalhamos para o nosso ganha-pão do dia a dia, que temos uma remuneração, sem sombra de dúvida que nós não podemos desperdiçar o tempo, conforme ele fala aqui, não furtarás o tempo, não podemos ser ladrões do tempo, prejudicando o nosso patrão. Lavrador, ele também fala do lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. E aqui ele ainda nos fala sobre o cobrador de impostos. Ele usa o termo bem antigo, exator, aquele que trabalha na exatoria. Até o próprio nome já diz, tem que cobrar o valor exato. Nem um centavo a mais, nem um centavo menos. Então ele diz, exator, aplicarás os regulamentos com equidade, com justiça, com igualdade. Como dissemos, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Exatamente por isso tem o nome de exator ou de exatoria, ou seja, cobrar o valor exato. E a atividade de cobrador de imposto hoje é uma atividade plenamente vinculada à lei. Nós fazemos e executamos, todos aqueles que se encontram na condição de cobradores de impostos, cobram exatamente o que a lei manda. E aí diz, por último, médium. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Então aqui ele nos fala do médium que não pode de forma alguma converter este talento que se chama mediunidade, em um profissionalismo religioso. Mediunidade não é profissão. Não se pode e não se deve usar, é lógico, o livre-arbítrio de cada um arcará com as suas responsabilidades, com as suas escolhas equivocadas, mas conforme ele nos fala aqui, conforme sabemos, e a doutrina espírita nos mostra de forma farta e de uma forma muito clara, que mediunidade não é uma profissão, não podemos usar a mediunidade, aquele que tem uma mediunidade ostensiva, para ganhar dinheiro. E aí ele encerra a mensagem aqui dizendo o seguinte: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, assim como podemos substituir este culto espírita pelo termo o culto cristão, possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. E aí Jesus nos ensina que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E toda a sua teologia, ou seja, toda a teologia do culto espírita ou da doutrina espírita, ele resumiu aqui em uma única frase. Então ele fala que toda a teologia se resume na definição do evangelho. E foi Jesus quem definiu a cada um segundo as suas obras. Então assim a doutrina espírita se define, assim é a teologia espírita, cada um
segundo as suas obras. E aí ele encerra dizendo que, à vista disso, dispensar de convenção e de pragmática, temos nele o caminho libertador da alma. Então, aqui, dispensado ou prescindindo de convenção e pragmática, o culto espírita ou a doutrina espírita é este caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento para que possamos servir na construção do mundo melhor. Então, estamos aqui exatamente para trabalharmos na construção de um mundo melhor. E esta construção de um mundo melhor começa exatamente pela construção do nosso mundo interior para melhor. Conforme nos diz aqui o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, não se encontra pacote de mediunidade em nenhuma prateleira de supermercado. Sem sombra de dúvida, meu irmão, que nós não encontramos uma simbologia simples e bem clara, e exatamente assim a mediunidade. Não existe mediunidade para ser comprada. Não existe mediunidade para ser vendida. Mediunidade evangélica. Mediunidade praticada com Jesus, sem sombra de dúvida que não está em prateleira de supermercado para ser vendida por preço algum. Então, sem sombra de dúvida que precisamos trabalhar constantemente, servindo na construção de um mundo melhor, construindo em primeiro lugar o nosso mundo interior melhor, transformando o nosso mundo interior para melhor, assim contribuiremos para a melhoria do mundo exterior, o mundo que nos cerca. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos vocês que compareceram a esta página virtual, a dona Deise Moraes, a nossa companheira Vilma Guimarães, Eudes Júnior, lá de Trindade, a nossa companheira Célia Rosa, que falamos no início, Eliane Quaresma, que também aqui está, Fábia, que também aqui está conosco, companheiros lá do Divino Jesus, de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado a todos os companheiros. Não iremos falar aqui o nome de todos, que não fica visível aqui na minha tela, que é bem pequena, a tela do celular, mas agradeço imensamente em nome de todos esses que citamos o nome, pela companhia de todos vocês. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade que possamos nos esforçar ao máximo para colocarmos em prática na nossa vida este verdadeiro culto ao Evangelho do Senhor Jesus, que não é decorar o Evangelho do Cristo, mas praticar na sua essência mais ampla e profunda. Até breve, meus irmãos.